As regiões de São Paulo estão fora da fase mais restritiva da flexibilização da quarentena. É a primeira vez que o estado não possui nenhuma cidade na fase 1 vermelha, desde a implementação do plano de reabertura econômica. As últimas a avançar foram Registro e Franca, que passaram para a segunda etapa, laranja. Já municípios como Mairiporã, Francisco Morato, Osasco e Barueri se juntam às demais áreas da Grande São Paulo na fase 3 amarela. A região de Barretos também passou para a terceira etapa da retomada econômica e poderá reabrir bares e restaurantes a partir de segunda-feira. Em geral, houve melhora nos indicadores da pandemia no estado e o interior começa a sair do platô, segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. Há não somente uma estabilização no platô, mas pela primeira vez também uma redução desse platô também no interior. Nós temos aqui uma redução das internações dos últimos 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, no estado como um todo de 3% e uma redução em óbitos muito expressiva na média do estado de 16%, com uma queda também de casos de 26%. Uma evolução expressiva foi observada nas cidades do norte da Grande São Paulo: Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mariporã. Todos os indicadores da região já correspondem à fase 4 verde do plano de retomada, mas para que possam avançar, é necessário aguardar a consolidação dos dados, ressalta o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. A atualização traz várias boas notícias, seja na capital, registrando aí uma queda de 51% no número de casos, no interior, que tem queda de internações pela primeira vez, e também aqui na Grande São Paulo, na região norte, os indicadores todos com expressiva melhora. O que mantinha a região na fase laranja ainda eram as internações e houve uma queda expressiva. Ela tem que manter esses índices por mais 2 atualizações e no próximo dia 4 de setembro, se com 28 dias esses índices foram mantidos, ela pode vir para a fase verde. Essa é a regra do Plano São Paulo. Já Marília e São João da Boa Vista apresentaram piora nos índices e regrediram para a fase 2 laranja do Plano São Paulo. 6h22, agora vamos falar sobre o horário de funcionamento dos parques aqui na cidade de São Paulo. Esse horário vai mudar a partir da semana que vem. A reportagem é da Mayra de Jaimon. Bom dia, Mayra. Bom dia, Silvânia. Bom dia a todos os ouvintes. Os parques municipais de São Paulo vão voltar a funcionar em horário integral a partir de segunda-feira. A novidade anunciada pelo prefeito Bruno Covas só vai valer para os dias úteis. Os 70 espaços vão poder operar de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 6 da tarde. Só que tem algumas exceções, Silvânia. O Chácara do Jockey vai funcionar até às 8 da noite, o Parque do Povo até às 10 da noite e o Ibirapuera até meia-noite. E aos fins de semana, os portões continuarão fechados para evitar aglomerações, como explica o prefeito Bruno Covas. Vigilância Sanitária e o município entendem que ainda não é o momento de liberar aos finais de semana. A gente tem final de semana e nós chegamos a ter 100 mil pessoas no Parque Ibirapuera. Então, para evitar a aglomeração de final de semana, e lembrando que ainda estamos no momento de pandemia, a quarentena permanece na cidade de São Paulo, apesar dessa flexibilização, ainda não é o momento de incentivar qualquer tipo de aglomeração aos finais de semana. E olha, Silvânia, 38 parques municipais ainda não têm data de reabertura. E o funcionamento dos estabelecimentos comerciais foi ampliado também para 8 horas diárias. De acordo com a Prefeitura, escritórios, concessionárias, salões de beleza e academias vão poder cumprir essa jornada da maneira que preferirem. Agora, bares e restaurantes só podem funcionar até às 10 horas da noite. Os shoppings populares vão operar das 5 da manhã até a 1 hora da tarde e os outros shopping centers do meio-dia até as 8 da noite. Mas, segundo o prefeito Bruno Covas, alguns segmentos vão poder escolher aí outros horários, caso seja mais adequado. A portaria também faculta ao comércio de rua, às galerias comerciais e aos shoppings que queiram funcionar em horário diferenciado deste estabelecido, que coloquem uma placa, um aviso na porta dizendo quais horários eles irão funcionar, podendo funcionar, portanto, em horário diferente destes estabelecidos
pela portaria municipal. Isso acontece, é uma reivindicação do setor, já que os shoppings e os comércios do centro acabam funcionando em horário diferente daqueles em bairros mais periféricos da cidade de São Paulo, e a Vigilância Sanitária aqui aprovou esta solicitação agora com aumento para 8 horas de funcionamento durante o dia. E lembrando que os estabelecimentos continuam obrigados a funcionar com até 40% da capacidade, Silvânia. Agora são 6h26 e a ampliação do horário de funcionamento dos shoppings de São Paulo deve aquecer novamente o setor, é que os comerciantes esperam, né? Reportagem de Gabriele Guimarães, bom dia. Ótimo dia para você, Silvânia, e para todos os ouvintes. Pois é, a flexibilização do horário de funcionamento dos centros comerciais de São Paulo deverá alavancar em pelo menos 12% o faturamento do setor. Essa expectativa é da Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings. Desde sexta-feira, os estabelecimentos da capital estão autorizados a funcionar entre meio-dia e 8 horas da noite. Antes, a jornada permitida era de 6 horas diárias. Em entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes, o presidente da Alshop, Nabil Sayum, lembrou que a nova programação contempla o período das refeições. Por isso, o fluxo de consumidores deverá crescer consideravelmente. Com essa elevação para 8 horas, os restaurantes também que estavam fechados, foi permitida abertura na hora do almoço e também no jantar. Isso vai trazer um público também melhor e automaticamente uma melhoria nas vendas é a nossa expectativa. Nós vamos ter aí um crescimento e ter faturamento deve melhorar pelo menos aí de 12% a 15%. Para potencializar as vendas das praças de alimentação, a Prefeitura permitiu que as 8 horas sejam fracionadas. A gente ouve agora a explicação do Nabil Sayum. Era muito importante o setor da alimentação trabalhar da meio-dia às 16 horas, fecha 2 horas, volta a reabrir das 18 até as 20 horas. Assim a gente potencializa o almoço e potencializa o jantar dentro da realidade importante desse setor, que ajuda muito também na movimentação do shopping, do público e, obviamente, do faturamento. E olha só, Silvânia e ouvintes, segundo um levantamento também da Alshop, pelo menos 12 mil lojas faliram por causa da crise gerada pelo coronavírus. O volume representa 11% dos 105 mil estabelecimentos em funcionamento antes da pandemia. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Gabriele. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a situação das escolas aqui no estado de São Paulo. Vamos atualizar os números do Covid no país. O Brasil teve 1.054 mortes por Covid-19 no período de 24 horas. De acordo com o boletim de ontem do Ministério da Saúde, o país tem agora 113.358 mortes pela doença. Outras 3.201 estão sendo investigadas. Num dia, foram registrados 30.355 novos casos de infectados, chegando a 3.532.330 desde o início da pandemia. Nós temos também os casos, vamos ver aqui, se tem os recuperados no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 2.670.755. Aqui em São Paulo, são 735.960 casos. No último período de 24 horas, novos 5.132. As mortes no estado já chegam a 28.155, foram 250 no período de 24 horas.